paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu vim trazer aqui uma palavra que Deus já tem falado comigo há um tempo. E em poucos minutos eu vou compartilhar com os irmãos, fazer essa breve reflexão. E eu vou começar com uma pergunta. E se eu falar pra você, pare de orar? E se eu pedisse a você parar de conversar com Deus e começar a observá-lo e dar uma olhada bem detalhada e cuidadosa nele antes de pronunciar qualquer palavra? Salomão, ele faz um alerta a nós, que nós não devemos, de maneira alguma, nos precipitar na hora de falar com Deus, nos apresentando em sua presença apenas jogando palavras, sabe? Geralmente isso é o que os tolos fazem e, infelizmente, é o que nós fazemos também. Contemplar o Deus invisível parece até inútil, né? Mas Romanos 1:20, ele nos diz que por intermédio da criação podemos ver os atributos invisíveis de Deus e sua natureza divina. Quando você para e olha nosso planeta Terra, a Lua, os planetas, as galáxias, você acha que Deus ele fez tudo isso apenas para nós falarmos, nossa, puxa Deus, o Senhor é incrível mesmo, o Senhor é muito grande. R.C. Sproul, ele escreveu assim: os seres humanos nunca se dão conta ou se convencem de sua insignificância, enquanto não são confrontados com a majestade de Deus. Reflita agora, pare e pense na complexidade de detalhes que há na criação. Eu vou agora falar alguns dados para os irmãos. Você sabia que uma lagarta possui 128 músculos separados e distintos na cabeça? Um olmo é uma árvore muito conhecida na Europa e na América do Norte. Essa árvore ela tem aproximadamente 6.000 folhas. E ao bombear sangue, né, para circular em todo o nosso corpo, o coração humano, o nosso coração, ele gera uma pressão capaz de espirrar sangue a uma distância de até 10 metros. Já parou para pensar em como Deus é criativo e diversificado? Quantas bananas nós temos diferentes? 3.000 espécies de árvores diferentes. E as risadas? Cada um tem uma risada diferente. Uma mais alta, escandalosa, outra mais baixa. Umas risadas até fazem alguns barulhos estranhos e diferentes. Vocês sabiam que as aranhas, elas produzem 3 tipos de seda? E quando elas tecem suas sedas, elas fabricam quase 20 metros em 1 hora. E ao mesmo tempo que isso acontece, elas também produzem um óleo que evitam elas de ficarem grudadas em sua própria teia. Você sabia que quando uma pessoa fica arrepiada, assim, sabe? O pelo está, na verdade, ajudando o corpo a se manter aquecido, enganando o controle de temperatura corporal? Seja quais forem as razões de Deus para tanta diversidade, tanta criatividade, seja na Terra ou no nosso próprio corpo humano, isso só tem um objetivo: a glória dele, a glória do Senhor. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: a arte divina fala a respeito de Deus, refletindo quem Ele é e como Ele é. Em Salmos 19, do versículo 1 ao 4, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou o céu, no céu, uma morada para o sol. Infelizmente, há uma epidemia espiritual. Não importa o quão grandes sejam as coisas, tantos os detalhes que Deus nos mostra na criação, quantas maravilhas que Ele fez e ainda faz até hoje e há de fazer.
Infelizmente, há uma epidemia espiritual porque nós esquecemos de tudo isso. Esquecemos da grandiosidade dele. A maioria de nós sabemos que nós fomos criados para amá-lo, para adorá-lo, para honrá-lo, para orar, para ler a Bíblia. Mas isso parece ser um desafio para nós, assim. E quando nós começamos a amar a Deus só porque nós temos que amá-lo, honrar a Deus só porque nós temos, adorar a Deus só porque nós temos que amá-lo, isso é muito claro. Se nós fazemos isso é porque nós esquecemos de quem Ele é. Mas quais são os atributos de Deus? Quais são as suas características? Eu trouxe 5 aqui. Deus, Ele é santo. Falar que Deus é santo é a mesma coisa de falar que Deus ele é separado, ele é distinto de nós. Para os judeus, dizer uma coisa 3 vezes seguidas significa que aquilo é perfeito. E quando Deus é chamado de santo, 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 o objetivo é dizer que ele é perfeito. Perfeitamente separado. Nada e ninguém pode ser comparado a ele. Isso é que significa ser santo. Deus, ele é eterno. Já parou para pensar o que significa isso? Bom, eu sei, você também sabe que cada pessoa começou, né? Teve um começo. Teve um dia lá do seu nascimento, tudo teve um começo, um tempo determinado para começar. Menos Deus, porque Deus está além do tempo. Deus, ele é eterno. Antes da fundação do mundo, ele já existia. Como disse, Deus está além do tempo, existe além do tempo, mas como a nossa vida está inserida no tempo, nós não conseguimos entender com totalidade isso. Deus sabe de todas as coisas. Será que você se sente intimidado em saber disso, que Deus sabe de tudo? Porque assim, a gente pode enganar o nosso pai, nossa mãe, nossos amigos, enganar todo mundo. Mas enganar Deus, não tem como. Em Hebreus 4:13 diz assim: nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que nós prestamos conta. Deus é todo-poderoso. Em Colossenses 1:16 diz assim: pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Deus é justo. Deus é o único ser bom. E é ele quem estabelece a bondade, os padrões da bondade. Deus, ele odeia o pecado e tem que castigar os pecadores. E não há nenhuma dúvida a respeito disso. Deus odeia o pecado e deve puni-lo. E ele é totalmente justo para fazer isso. Bom, até agora eu falei, né, sobre coisas visíveis, né? As árvores, o nosso corpo humano, mas existem alguns homens da Bíblia que eles viram a ele, viram a Deus. E Isaías teve uma visão disso. Ele teve uma visão que ele entrava na sala do trono de Deus e ele disse assim: eu vi o Senhor assentado no trono. Ele escreve que a aba de sua veste enchia o templo e que acima dele estavam serafins e eles proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E ele ainda falou sobre a sua reação de se encontrar na sala do trono de Deus. Ele diz assim: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que o clamor de Isaías possa ser o nosso clamor.
Ai de mim, ai de nós. Nós somos um povo de lábios impuros, eu sou uma mulher de lábios impuros. O objetivo dessa mensagem, dessa pequena reflexão é para que nós possamos parar. Antes de falar qualquer coisa, antes de citar alguma palavra a Deus, parar e em silêncio começar a contemplar a grandeza dele. O nosso único papel é adorá-lo, é amá-lo, é engrandecê-lo. Às vezes nós pensamos que Deus ele fez tudo isso porque ele tem que nos servir, ele tem que nos amar, ele tem, mas não. A Bíblia é bem clara. O objetivo de tudo isso é para glória dele, é para engrandecer ele, é para que nós possamos realmente dar toda a honra e toda a glória e todo o louvor ao Senhor Jesus Cristo. Espero que essa palavra tenha aquecido o seu coração, entrado no seu coração, e que nós possamos, em silêncio, lembrar de que Ele é santo, que Ele é eterno, que Ele é justo, que Ele é o Deus que sabe de todas as coisas e que Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e todo o nosso amor. É isso, irmãos. A paz do Senhor e Deus abençoe.